Graça e paz. A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra seres humanos, contra pessoas, mas contra poderes dominadores das trevas, contra toda a força do mal nas regiões celestiais. Mas também a palavra de Deus nos ensina que para vencermos esta luta, precisamos vestir toda a armadura de Deus. Esse é o assunto da nossa conversa. Fique conosco, em instantes vamos aprender com a palavra de Deus como vencer essa batalha espiritual. Assista agora o Culto à Viva. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Boa noite, meus irmãos, como vocês estão? Graça e a paz, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Comunidade da Graça, o nosso culto à Viva, que acontece toda quarta-feira. Como você está, meu irmão? Tudo bem? Esta noite, primeiramente, eu gostaria de agradecer, você que está sempre aqui neste culto, que coloque já o seu nome aqui, já coloque aqui no chat, dê uma boa noite a todos. Para a gente é sempre uma honra poder estar aqui, e poder estar falando para vocês, Já aproveita que está começando agora, já compartilha manda lá no grupo da família, manda para os seus amigos. Acabando aqui o culto, a gente já migra lá para o Instagram, onde a gente entra na nossa sala de oração. Tem sido um tempo tão maravilhoso, tem sido de tão grande testemunhos que está acontecendo, Então assim, não perca, Este mês agora a gente está falando sobre a armadura de Deus. Quantas vezes a gente já leu isso em Efésios e às vezes a gente lê de uma forma corrida, E não parando para fazer, sabe aquela degustação que você para, e você saboreia e você consegue saber todas as notas que tem, dentro daquele alimento. Esse é o que nós estamos fazendo na armadura de Efésios. Amém? Então, antes de começar aqui exatamente, eu gostaria de orar agora. Se você puder, ore comigo para que Deus abençoe essa palavra, para que através do Espírito Santo eu possa ser usado esta noite aqui e traga para vocês esta mensagem. Amém? Senhor, nós primeiramente te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Oportunidade essa de estar falando de Ti, ó Deus.
Nós somos gratos, Senhor. Espírito Santo, eu te convido agora neste momento para estar presente, não só aqui, Senhor, mas na casa de cada um, no carro deste irmão que ainda não chegou em casa, não importa onde ele esteja. Espírito Santo, toque nele para que através dessa palavra venha ministrar o seu coração, ou que venha ministrar o coração de alguém que ainda vai ver depois, não importa. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus amados, nós dividimos a armadura que se encontra em Efésios, né, em diferentes partes. Cada armadura a gente trouxe ela de uma forma estratificada, né? E eu gostaria de tratar a parte que diz sobre a couraça da justiça. Amém? Mas antes, eu gostaria de ler com vocês todo o capítulo de Efésios, né, para que a gente veja o quão rico é quando Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para estar descrevendo essa armadura. Amém? Pega a sua Bíblia e lê lá, coloque em Efésios. Nós vamos ler dos Efésios 6, vai do 11 ao 18. Amém? Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas religiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? O que Paulo quis dizer aqui? Primeiro, não sei se vocês sabem, quando Paulo escreveu isso, ele estava preso, né? Então, pensem comigo. Ele teria todos os motivos para querer naquele momento lutar contra a carne. Estava preso, né? Provavelmente passava fome, né? Em outras situações degradantes ao ser humano, mas ele tinha a sabedoria de entender que tudo aquilo que estava acontecendo não era aos nossos olhos carnais. E tudo isso ele conseguia enxergar além, né? O Espírito Santo, eu acho que desde quando Paulo deixou de ser Tarso e passou a ser Paulo, eu acho que ele nunca mais viu o mundo da mesma forma humana como a gente vê. Por quê? Porque ele entendeu a verdadeira mensagem de Deus, né? E hoje eu quero trazer aqui para vocês sobre a couraça da justiça. E o que eu estudando um pouquinho me deixou bem, não vou dizer impressionado, mas com tamanha perfeição, né? Começa com duas vestes, dizendo assim, ó, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Eu acho que isso baseia a vida de um cristão, né? Por quê? A gente não consegue, né, seguir o evangelho e ser, né, um cristão se a gente não é verdadeiro, né? Nas nossas atitudes, nas nossas falas, né? E acima de tudo, o que é a couraça da justiça? Tentando trazer para uma linguagem de hoje, né, ao pé da letra, olhando isso como uma armadura, seria como um colete de um policial, né? Vocês podem olhar, um policial ele se veste de várias formas, mas a única coisa que ele protege é essa região aqui. Então, isso deixa traz tanto sentido, né, para essa, desculpa, uma tossinha meio besta, mas vamos lá, né? E eu queria trazer para vocês aqui assim um resuminho, né? A couraça da justiça é um dos equipamentos que compõem a armadura de Deus, que todo cristão ele deve usar, né? A couraça da justiça age diretamente como proteção do coração do crente. Mais para frente, né, eu vou trazer para vocês o quão importante é a gente guardar o nosso coração. Às vezes a gente não dá a importância devida a esse sentimento e a gente cuida de todas as demais áreas e esquece de guardar o nosso coração.
que na linguagem bíblica implica na personalidade, na consciência e vontade da pessoa. A couraça da justiça deve caracterizar aqueles que foram justificados por Deus em Cristo. Desculpa, meus irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômios 4:9. Amém? Diz assim, ó: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O que Moisés, quando estava escrevendo, que por sinal foi o último livro também que Moisés, quando estava escrevendo isso. Eu estou falando de Paulo no Novo Testamento, agora eu estou voltando para Moisés, lá no Antigo Testamento. Quando a gente diz, guarda-te a ti mesmo, é o tempo que você precisa ter com você. É o que você precisa ter dentro da sua vida cristã. Eu poderia já linkar aqui com Provérbios, Provérbios 4:23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. Meus amados, a todo momento, em diferentes pessoas que foram, através do Espírito Santo, ministrando na palavra, traz essa questão do guarda-te a ti, guarda o teu coração. Por que isso? Porque a gente vai ver e vai entender que eu posso estar com a minha casa organizada, sabe? Tudo bonitinho, pintadinha, sabe? Tudo no lugar. Eu posso estar com o meu carro do ano, sabe? Seguro em dia, não tem nenhum arranhadinho. Eu posso estar com a minha saúde física uma maravilha, academia todos os dias, Aos olhos carnais eu posso estar tudo certo. E aí vem a preocupação, que Paulo descreve, que Moisés coloca, que é guarda o teu coração, E a gente precisa entender isso, porque um crente, a nossa vida cristã, a gente precisa, em determinados momentos, determinada caminhada, a gente passa às vezes por alguma situação que fere a gente, E que depois, e a gente não percebe, e a gente passa a ferir também, quando a gente deveria guardar e entender que nós somos bênção, E que independente da circunstância que às vezes ocorra com nós, independente da situação, o que não importa como venha, sabe, sim como eu vou repassar. Então assim, tive um dia atribulado, tive um dia complicado, cabe a mim saber fazer um filtro em algumas coisas. E eu vejo que hoje a gente precisa entender o que é fazer esse filtro, sabe? Às vezes a gente teve um dia complicado, como eu coloquei na empresa. Você vai descontar em casa? Não. Ou vice-versa, você teve um dia complicado em casa, com a esposa, brigas, alguma coisa assim. Você vai chegar na empresa atribulado? A gente tem que entender que nós, como cristão, nós somos exemplo. E nós somos vistos. E nós somos comparados o tempo inteiro. Meus amados, eu queria você abrisse a sua Bíblia em Mateus 15. No capítulo do 15, eu vou ler do 11 ao 18. Ou melhor, eu vou ler o 11 e depois eu vou pular para o final. No 11 diz assim, Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E agora indo lá para o final, diz assim, lá no 17 diz assim, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que Jesus estava falando quando o Mateus escreve isso? O tamanho da sensibilidade que a gente tem que ter, às vezes com palavras lançadas, às vezes com atitudes que às vezes a gente tem, e volto a dizer, aí eu olho, não, mas eu tenho a minha vida cristã toda organizadinha, eu vou para a igreja todo domingo, como o pastor Davis brinca e diz assim, bonitinho, arrumadinho, eu tô lá, aquilo outro, eu tô lá de corpo presente, e às vezes a minha cabeça tá longe,
né? Então, esse poderíamos colocar até como mandamento, né, que Jesus diz, né? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade e ter esse cuidado, para que a gente entenda realmente o quão é importante a gente guardar o nosso coração. E não à toa, a armadura de Deus ela pode ser vista por diferentes prismas. Ela pode ser vista quando a gente diz sobre a couraça da justiça, né? Que através de Cristo nós somos justificados e eu posso entender que isso é para minha salvação. Né? E eu também poderia ver por uma vertente que a armadura de Deus é algo que foi feito para mim lutar. Né? Mas que luta é essa que eu tenho que lutar? É aquela luta que é travada em silêncio. Né? É aquela luta que é travada no seu quarto. É aquela luta que você dobra os teus joelhos, né? E se apresenta diante de Deus. Eu, enquanto escrevia, enquanto eu preparava essa palavra, né? Eu separei um trecho aqui que eu escrevi que diz assim, né? A natureza da armadura, né? Ela aponta para uma luta. Se a gente for entender, todinha a armadura de Deus, ela é constituída através do exército romano, né? Paulo, quando ele passava por aquela situação, como eu relatei lá no início, ele estava preso. Então ele via os soldados romanos constantemente, passando, ora colocando, ora tirando. Mas não se trata de uma luta carnal. Paulo, quando escreveu a armadura, né, ele teria, como eu relatei no início, ele teria todos os motivos para questionar Deus, para querer colocar alguma situação, ou para querer até lutar contra os romanos. Por quê? Porque ele era perseguido. Né? Ele não conseguia fazer o seu trabalho. Né? Por quê? Porque a gente gosta de comparar, né, as coisas. Mas antigamente era muito pior. Muito pior. Eles estavam num regime militar, onde a democracia não existia. Né? Era a vontade de um e o restante tinha que ser soberano. E quem se contrapunha ao governo era morto. E em momento algum a gente vê Paulo negando a sua fé. Ao contrário, ele entende que sim, havia uma luta, mas ela não era travada nesse plano aqui. Ela era travada muito além. E se a gente for olhar, né, Daniel relata isso. Quando Daniel fala que ele estava aguardando, né, os anjos e não chegava, por quê? Porque estava havendo uma batalha nos céus. O anjo não conseguia, teve que vir um anjo de guerra para poder descer e entregar. Então assim, crente, eu gostaria de te dizer uma coisa assim, ó. Você, assim como eu, declaramos a nossa fé em Cristo, não existe tempo fácil. Isso aqui é uma guerra sim. E você não tem a opção de falar assim, eu não quero me alistar. Eu quero ficar quietinho. A partir do momento que Deus te escolheu, você já está nesse exército. E você ter que se posicionar assim. Você não vai conseguir ficar, contemplando as coisas do mundo e tá tudo bem. Não tá. Você precisa se posicionar. Né? Porque você está numa guerra, querendo você ou não, você está. Agora, se você está numa guerra, penso eu, que assim, você como eu, a gente tem que entender que você não vai numa guerra de peito aberto, né? Você precisa se revestir da armadura, né? Então, por mais importante que seja um colete, né? Eu vou trazer para os tempos de hoje. Quando eles vão em determinada operação, a polícia, eles também usam o escudo. Porque o colete protege até um certo ponto e depois precisa do colete. E aí, um exemplo bem claro seria a tropa de choque, né? Eles usam capacete, colete, escudo, né? Eles usam cacetete, que seria a espada. Então, assim, quando eles vão para o confronto, eles se revestem da armadura. E por que você e eu não usamos ela? E por que a gente deixa, né? E a gente faz de conta como se, não tem problema, né? Eu estou indo ali orar na casa de uma pessoa, né? Estou indo ali falar com um irmão, trazer uma palavra. Você acha que nesse momento não acontece uma batalha? Você acha que nesse momento não começa a vir, né, o carro, a chave que você não acha, a carteira que sumiu, o cara que te fecha no trânsito? Aí você chega tão atribulado que você não tem como orar. Aí você fala, nossa, não sei por que aconteceu isso. Ou preste atenção, você já reparou que às vezes na hora do almoço,
Do nada, às vezes acontece uma discussão. Você vai sentar com a família ali e às vezes é um momento da família e é justamente nesse momento que acontece uma discussão. Porque um não pegou isso, porque um não fez aquilo. Vocês acham que isso é o quê? Isso é uma guerra espiritual. Por quê? Porque a família, ainda mais esse horário do almoço, é um horário de comunhão. É isso que o diabo quer? Não é, meus amados. A gente precisa entender isso e precisa guerrear. Por isso que a gente precisa orar antes de se alimentar. Não é só para agradecer, e sim para expulsar qualquer tipo de demônio que possa estar agindo naquela hora. Quando a gente sai da nossa casa, a gente não sabe o que está esperando a gente no caminho, na empresa. Por isso a gente precisa ter na nossa vida um devocional, um tempo com Deus. Mas eu creio que a armadura de Efésios, a gente deveria ler ela e ter como, sabe, de manhã cedo, antes de eu pensar, né, tem um pastor que ele diz assim, né, a oração dele era assim: Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho sido justo, Senhor, eu não tenho pecado. E ele continua, mas aí ele finaliza assim: mas agora eu vou levantar da minha cama e eu preciso que o Senhor me proteja. Então, ou seja, a oração dele, porque até aquele momento ele estava dormindo. Então, como ele estava dormindo, então ele não pecou, ele estava com uma vida bonitinha, mas a partir do momento que ele colocar o pé dele na rua, no chão, ele sabe que ele vai estar sujeito. Né? Então, meus amados, a gente precisa ter esse entendimento que é sim uma guerra, quer queira você ou não, você está nela, e se você está nela, então se revestir é o melhor que existe. Né? E entender que, através de Cristo, né, Paulo em suas cartas, a todo momento, né, ele escreve a palavra firme. Eu te desafio a você pegar as cartas que Paulo escreveu, você vai encontrar essa palavra: esteja firme, seja firme. É o tempo inteiro. Ser firme é esse posicionamento que Deus espera da gente diante das dificuldades. Né? Estar firme. Quando ele coloca lá na armadura, né, que ele fala lá na primeira parte, deixa eu só voltar aqui, que ele diz assim, o cinto da verdade. O que é o cinto? O cinto é algo que amarra, que deixa fixo, sabe? Esse que ele quer trazer ali esteja firme, seja firme. Né? Nós precisamos ter uma postura firme e não ser conivente. Né? E por diversas vezes, então ele coloca isso, né? Não era, pois trata-se de um regime militar, né? Como eu coloquei antes que ele dizia, né? Meus amados, antes de eu fechar, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Hoje nós abrimos a Bíblia bastante vezes, né? Estou aprendendo com o pastor Fábio. Quando ele começa, abre a Bíblia, você já não se perde, ele tem que ir anotando, né? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 13:14. E prometo que estou caminhando para o final, tá? Romanos 13:14 diz assim: pelo contrário, revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, meus amados, quando a gente entende que, além de revestir da armadura, eu preciso me revestir do Senhor Jesus Cristo, todas as outras coisas deixam de fazer sentido, né? Todos os meus desejos deixam de fazer sentido, né? E se a gente está numa guerra, tem notícia melhor saber que o meu Deus e o teu Deus nunca perdeu uma batalha. Você já imaginou? A gente está num exército a qual o comandante, o general, nunca perdeu uma batalha. E aí eu te pergunto, você não quer estar nesse exército? Eu quero. Então, meus amados, essa noite eu gostaria de orar por vocês, né? E você que ainda não está firme, como Paulo coloca, fique firme. Se aliste nesse exército a qual nosso general nunca perdeu uma batalha, né? Que eu te garanto que fácil não vai ser, né? Mas eu garanto que no final a recompensa com certeza vai ser muito grande. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa noite, Pai. Te agradeço por esta palavra, ó Deus. Senhor, revestimos, Senhor, de toda a armadura a qual o Senhor deixou, para que entendemos que a nossa luta não é contra a carne, Senhor, e sim contra as ciladas do inimigo, ó Pai. Dê-nos sabedoria, ó Deus, para resistir, Senhor, para saber como combater esse combate, ó Pai.
E lembrando, Senhor, que Tu é o nosso escudo, Senhor. E o Senhor é a nossa palavra, que é a nossa espada também, ó Pai. E revestido assim, Senhor, quem poderá contra nós? Senhor, nós te pedimos e te agradecemos já por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado. Meus irmãos, até daqui a pouco, tá? Até mais. Tchau, tchau. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje